Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio. O meu nome é Maria Clara e no episódio de hoje vamos continuar a falar de forma separada de cada um dos frutos do Espírito Santo. Continuaremos o segundo grupo dos frutos, os que dizem respeito à relação com o próximo, segundo a divisão sugerida por Santo Tomás de Aquino. Caso não tenham assistido ainda, recomendo você a ouvir os episódios anteriores. Falaremos hoje sobre o último fruto desse segundo grupo, o fruto da fidelidade. A fidelidade, no latim fides, significa fé. Santo Agostinho, citado por Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, comenta que a fé, além de ser um fruto do Espírito Santo, também é uma virtude, e que ela consiste em crer o que não vês, ou seja, acreditar no que não se vê. Tem uma frase dita por padre Márcio Leandro, do portal Santuário do Pai das Misericórdias, que condiz com esse tema. É a decisão certa de se perseverar. Esse fruto faz com que nós sejamos mais fiéis aos deveres e compromissos com Deus e com o próximo, porque amamos com o amor de Deus. Amando a Deus em primeiro lugar e ao próximo com o amor que Ele nos deu. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, encontramos: Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Essa coroa é a eternidade, e essa fidelidade nos leva para alcançá-la. Lembrando que a fé também é uma virtude, ela é infusa no nosso intelecto, e por meio dela a gente pode dar assentimento, aceitar de vontade e mente ao que Deus revelou, que é o depósito da fé. É por meio dela que conseguimos ver a verdade de Deus, expressa pela tradição da Igreja e pela palavra de Deus, e assim acreditarmos. Bem mais do que ver para crer, é melhor crer primeiro para contemplar as maravilhas de Deus em nossas vidas. Em João, capítulo 20, versículo 29, diz: Porque me vistes, acreditastes, felizes os que não viram e creram. Padre Leonardo, ao comentar sobre este fruto, diz: Santo Tomás diz que aqueles que não dão assentimento a todo o depósito da fé não possuem a virtude sobrenatural da fé, mas somente uma opinião, por exemplo, que Cristo é Deus. Distingue-se o fruto da fé e da virtude teologal infusa. Aqui, a fé como fruto é uma certeza crescente da verdade revelada, proporcionada pela caridade. Quanto mais santa alguém é, mais evidente e luminosa torna-se a doutrina católica em sua mente e em seu coração. Há aspectos de Deus que apenas os mais santos conseguem ver, pois possuem o fruto da fé. Essa fé torna-se tão clara que parece ser conhecimento, mas ainda não é, e só será no céu. Além de ser um fruto do Espírito Santo, a fé é uma das virtudes teologais, é um dom fundamental. Sem ela, nos desesperamos e desanimamos ao longo da jornada de altos e baixos por esta vida. Sem a fé, o cristão duvidaria, desistiria e deixaria de praticar o bem. A fé mantém o cristão firme no meio dos desafios. Ela própria, no entanto, precisa ser conservada e protegida. E é a oração, o contato com Deus, o que aumenta e protege a fé. A fé, fidelidade, é que nos ajuda a continuar a crer, mesmo quando pareça que existam mais razões para não acreditar e que exista apenas o desespero. A relação entre a fé, fruto da fidelidade, e o fruto da mansidão é apresentada no artigo sobre o tema dos frutos do Espírito Santo, publicado pelo portal católico Orante. A fidelidade complementa a mansidão no sentido de que, se esta nos leva a não prejudicar o próximo pela ira, aquela nos conduz a não fraudá-lo nem enganá-lo. Ora, isso é a fé, tomada no sentido de fidelidade, afirma São Tomás. E se tomarmos com fé em Deus, então o homem por ela se ordena ao que lhe é superior. Ou seja, dispõe-se a submeter seu intelecto a Deus e, por consequência, tudo o que possui. Vale a pena lembrar que na nossa fé cristã católica, nosso principal objetivo é a nossa principal vocação, a santidade. É dentro da busca pela santidade que passamos pela busca da humildade, reconhecendo que sem Deus não podemos fazer o bem, da busca pelo amor e caridade,
reconhecendo que sem o amor de Deus não conseguiremos amar, não egoísta, e a busca pela fidelidade, reconhecendo que sem ser fiel na busca a Deus, poderemos tomar qualquer outro caminho, e estes outros caminhos podem nos levar à perda do sentido e à perda da vida verdadeira. Tomar a fidelidade como fruto significa que ela não é algo que eu consiga com minhas próprias forças. É preciso que Deus opere em mim, que o Espírito Santo me dê, junto aos seus dons, esse fruto. É pela experiência que eu tenho, deixando-me ser conduzido pelo Espírito Santo, é que esse fruto será cultivado em mim. Deixar-se guiar e abandonar-se nas mãos do Senhor é o segredo para alcançar as graças de Deus, inclusive os frutos. Agora, convidamos vocês a rezarem conosco a oração do Papa Paulo VI. Peço para que vocês repitam comigo. Senhor, creio em Ti. Eu quero crer em Ti. Senhor, faze que minha fé seja plena, sem reservas, e que penetre em minha inteligência e em meu modo de julgar as realidades divinas e humanas. Senhor, faze que minha fé seja livre, isto é, que tenha minha adesão pessoal. Aceite as renúncias e os deveres que ela impõe, e seja a última instância decisiva da minha pessoa. Creio em Ti. Senhor, faze que minha fé seja certa. Certa pela coerência exterior dos motivos e certa pelo testemunho do interior do Espírito Santo. Certa por uma luz que lhe dê segurança, por uma conclusão que a tranquilize, por uma assimilação que a faça repousar. Senhor, faze que a minha fé seja forte, que ela não tema a contradição que surge com os problemas. Quando é plena a experiência da nossa vida, a vida de luz. Que não tema a oposição de quem a discute, a ataca, a rejeita, a nega. Mas que ela se rebusteça com a experiência íntima de tua verdade. Resista ao cansaço da crítica. Fortaleça-se com a afirmação contínua, que vence as dificuldades, dentro das quais se desenrola nossa existência terrena. Senhor, faze que minha fé seja cheia de tranquilidade e que dê ao meu espírito paz e alegria. Gosto pela oração com Deus e a convivência com os homens, de maneira que, no diálogo com Deus e com o mundo, se irradie a alegria interior de sua posse afortunada. Senhor, faze que minha fé seja operante e dê à caridade os motivos de sua atuação, de sorte que a caridade seja verdadeira amizade contigo. Busca contínua de Ti, contínuo testemunho, contínuo alimento de esperança nas obras, nos sofrimentos, na expectativa da revelação final. Senhor, faze que minha fé seja humilde e não pretenda apoiar-se na experiência de meu pensamento, mas que se entregue ao testemunho do Espírito Santo e não busque maior garantia a não ser docilidade à tradição e à autoridade do magistério da Igreja. Amém. Agora convido vocês a rezarem um Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Agostinho e servo de Deus, Padre Léo, rogai por nós. Nós vamos ficando por aqui e nos próximos episódios continuaremos essa série de episódios sobre os frutos do Espírito Santo. Muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Curta, compartilhe e se inscreva para acompanhar nossos próximos episódios. Reze por nós e nós continuaremos rezando por vocês. Deus vos abençoe imensamente e até o próximo episódio.